Luísa Martins, a gente vê um esquema bastante sofisticado envolvendo essas três figuras, o Careca, o ex-número 2 da Previdência Social e o senador Everton Rocha. A Polícia Federal pediu a prisão de Everton Rocha devido à presença, então, do nome dele nessas planilhas e também as ligações espúrias que foram investigadas. A grande questão é que a Procuradoria-Geral da República negou a prisão. Quais foram os argumentos de Paulo Goné Branco, Luísa? Vamos lá, Uribe. A Polícia Federal pediu a prisão, como você disse, do senador Everton Rocha e também a autorização para cumprir mandados de busca e apreensão. E aí, a Procuradoria-Geral da República, que tem que se manifestar, né, nesses processos, ela se manifestou contra as duas medidas. Entende que a própria Polícia Federal, ela cai em uma certa contradição ao longo ali das suas argumentações, ao colocar o Everton Rocha, ora em uma posição de liderança, ora em uma posição de mera influência ali em relação a outros investigados e que, portanto, não haveria provas suficientes, né? As evidências eram muito frágeis de que, de fato, o Everton Rocha teria uma participação fundamental nessa organização criminosa a ponto de ser alvo dessas medidas, tanto a medida de busca e apreensão quanto a prisão. Quando esse parecer chegou para o ministro André Mendonça, né, relator da Operação Sem Desconto no STF, Mendonça entendeu que, de fato, para a prisão não era o caso, porque não se apontava ali na avaliação do ministro e também da PGR um lastro mínimo para justificar uma medida tão grave, né? Mas o ministro acabou, mesmo com um parecer contrário da PGR, autorizando as buscas em endereços ligados ao Everton Rocha, na sua residência, por exemplo, para que pudessem ser colhidas ali informações e com essa busca, que é uma medida obviamente bem menos grave que a prisão preventiva, pudessem apontar aí para outros caminhos dessa investigação. Inclusive tem um ponto ali da decisão do ministro André Mendonça, em que ele fala que também não seria recomendável, né, fazer buscas nesse momento no gabinete da Câmara do Senado Federal, mas que tinha ali elementos sim para que pudesse pelo menos haver essa busca e apontar aí novos caminhos, como eu disse, nem que esses documentos apreendidos hoje, esses materiais apreendidos hoje, apontem para um dissociamento de Everton Rocha dessa investigação. Mas os fatos narrados pela Polícia Federal, Uribe, a despeito desses pontos aí de fragilidade que foram apontados pela PGR, eles trazem informações bem importantes, bem graves, né, e que obviamente precisarão aí ser aprofundados ao longo da investigação. Um ponto que eu queria destacar, que eu achei muito interessante, é que o ministro André Mendonça fala que as fraudes, né, enfim, a organização criminosa que opera esse esquema de desvios, né, de descontos indevidos nas aposentadorias de aposentados e pensionistas, essa organização continuou atuando mesmo depois da deflagração da primeira fase da Operação Sem Desconto em abril, né? E ele fala exatamente isso. Mesmo após a deflagração da operação em abril desse ano, o filho de Antônio Camilo, que é o careca do INSS, assumiu o lugar do pai para a continuidade da lavagem de dinheiro, para a continuidade da organização criminosa e procurou ampliar as atividades com novos contratos e empresas, continuou a fazer circular valores em espécie em operações internacionais. Então, com isso, o ministro está justificando que, mesmo que a operação venha lá de abril deste ano, os delitos continuaram acontecendo e que isso torna uma nova fase tempestiva, né? Ou seja, contemporânea ao que está acontecendo agora e a necessidade de interromper, né? De pelo menos aí colocar uma decisão, as prisões preventivas e os mandados de busca possam de alguma maneira interromper a prática que está sendo engendrada aí por essa organização criminosa. Pelo que eu entendo, Uribe, lendo aqui a decisão, não vai ser a última fase da Operação Sem Desconto. A gente deve ver esse tema ainda dominar bastante o noticiário em 2026.